Olá, amigos do canal Matemática for All. Nas aulas anteriores, nós estudamos aí as médias aritméticas simples e em uma outra aula estudamos a média aritmética ponderada. Nesta aula estudaremos a média harmônica. Então vamos definir o que seja a média harmônica. Então a média harmônica vai ser a quantidade de elementos de um conjunto. Temos aqui o conjunto x1, x2, x3, xn, um conjunto com n elementos. Então vai ser essa quantidade de n, que é n elementos, dividido pela soma dos inversos dos elementos desse conjunto. O inverso de um número é 1 sobre este número. Então o inverso de x1 é 1 sobre x1. O inverso de x2 é 1 sobre x2. O inverso de x3 é 1 sobre x3. E o inverso de xn é 1 sobre xn. Então eu pego a quantidade de elementos do conjunto e divido pela soma dos inversos dos elementos deste conjunto. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro esta definição de média harmônica. Então nós temos aqui um conjunto formado pelos elementos 2, 3, 5, 6 e 9. E queremos calcular a média harmônica desses números aí. Então a média harmônica, que eu vou grafar por MH, vai ser o número de elementos deste conjunto. No caso aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, dividido pela soma dos inversos desses números. O inverso de 2 é 1 sobre 2, somado com o inverso de 3 é 1 sobre 3, o inverso de 5 é 1 sobre 5, somado com o inverso de 6 é 1 sobre 6, e o inverso de 9 é 1 sobre 9. Bom, agora para encontrarmos a média harmônica, nós vamos somar essas frações aí do denominador desta fração. Uma fração cujo numerador é 5 e cujo denominador é uma soma dessas frações aí. Para isso nós vamos tirar o MMC dos números 2, 3, 5, 6 e 9, que sabemos que é 90. 90 é múltiplo de 2, de 3, de 5, de 6 e de 9, e é o menor múltiplo comum. Então 90, agora eu vou pegar o 90 e vou dividir pelos denominadores dessas frações e multiplicar pelo numerador, que é 1. Como 1 é elemento neutro, então basta dividir 90 pelos denominadores das frações. 90 dividido por 2 aí vai dar 45. Somado com 90 dividido por 3 vai dar 30. 90 dividido por 5 vai dar 18. 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 vai dar 15. E 90 dividido por 9 vai dar 10. Então, para esse cálculo, vamos pegar o 5 e dividir pela fração cujo denominador é 90 e numerador é esta soma. 45 somado com 30, que vai dar 75. 18 somado com 15, que vai dar 33, somado com 10. Fazendo esta soma aí, nós vamos encontrar 7, 3, 10 e 11, 118 aqui. Então, encontramos aí uma continha, 118. Eu preciso agora, para calcular a média harmônica, eu vou pegar o numerador da fração, que é 5, e multiplicar pelo inverso do denominador, já que temos uma divisão de um número inteiro por uma fração. Eu repito o numerador e multiplico pelo inverso dessa fração, 118 90avos. Então 90 vem para cima e o resultado vai ser dividido por 118. Então agora eu multiplico 90 vezes 5, que dá 450. E vou dividir o resultado por 118. Então é isso que você vai fazer aí, ó. Você vai pegar 5 e multiplicar por 90, vai achar 450
e você vai pegar 450 e dividir por 118. Você vai achar um número aproximadamente igual a 3,81. Então, a média harmônica desse conjunto de números será 3,81 aproximadamente, tá? Porque esse valor aqui não é exato, tá? Não é exato. Este valor aqui dessa divisão não é um número exato. Tá aí, essa aí é a média harmônica. Então, o que é que fizemos? Pegamos os números 2, 3, 5, 6 e 9. Tá? Pegamos o inverso desses números, fizemos a soma, que ficou no denominador desta fração, que foi dividido pelo 5, que está ali no numerador. Então, vamos ver mais um exemplo. Então, aqui nós temos uma situação. Um carro realiza um percurso 2 vezes. Na ida, ele faz esse percurso com a velocidade V1 de 80 km por hora. Na volta, ele realiza o mesmo percurso, agora com a velocidade de 120 km por hora. Aí pergunta, qual foi a velocidade média ao juntar-se ida e volta? Para resolvermos essa questão, nós vamos calcular usando a fórmula da média harmônica. Porém, antes de usarmos a fórmula, deixa eu convencer para vocês que o resultado vai ser o mesmo, fazendo os cálculos que nós aprendemos de velocidade média. Então, solução. O que você vai fazer aqui? Observe que a distância na ida e na volta é a mesma. Então, escolhendo aqui um percurso, por exemplo, de 240 quilômetros, um percurso de 240 quilômetros, na ida ele vai gastar quanto tempo, ou seja, quantas horas na ida? Sendo que na ida a velocidade é de 80 km por hora. Então, nós entendemos que a 80 km por hora, para percorrer 240 km, ele vai gastar um tempo de 3 horas. Você concorda comigo? E na volta, uma velocidade maior, a 120 km por hora na volta, para voltar fazendo o mesmo percurso, na volta ele vai gastar apenas 2 horas. Porque a 120 km por hora, em 1 hora eu vou fazer 120 km, em 2 horas eu completaria os 240 km. Então gastaria 2 horas. Ou seja, no total, na ida e na volta, ele gastou aí 5 horas para fazer esse percurso. Então, para calcular a velocidade, como é que nós calculamos? Vamos pegar o espaço percorrido, que foi 240 para ir, 240 para voltar, dá 480. Então, vou pegar 480 e dividir por 5, que foi o tempo gasto. 480 dividido por 5 dá 96. Então, é 96 km por hora. Seria o resultado deste problema aqui, ó. Ele vai percorrer na ida 80 km por hora e na volta ele vai vir a 120 km por hora. Então, ele pergunta qual foi a velocidade média ao juntar-se ida e volta. Então, podemos, nesta situação, aplicar a média harmônica. Observe como seria a média harmônica dos números 80 e 120. Então, como são 2 números, para calcular a média harmônica, eu vou pegar 2, são 2 números, o total de conjunto, e dividir pelo inverso das velocidades. O inverso de 80 é 1 sobre 80, e o inverso de 120 é 1 sobre 120. Esta conta aqui que eu vou fazer para calcular a média harmônica. Então, é 2 dividido por... Aqui eu vou tirar o MMC de 80 e 120, que sabemos que é 240. 240 dividido por 80 dá 3. E 240 dividido por 120 dá 2. Então, nós temos aí que a média harmônica vai ser 2 dividido, somando 3 com 2 eu acho aí 5, sobre 240. Então, eu repito o numerador, que é 2, para calcular a média harmônica, 2, e multiplico pelo inverso de 5, 240 avos. Então, 240 vai para cima e o 5 vem para baixo. Então, aqui a média harmônica, pela definição, vai ser 240
40 vezes 2, que dá 480. 480 dividido por 5. E sabemos que 480 dividido por 5 é 96. Então, é 96 km por hora. A velocidade harmônica nesse trajeto de ida e de volta. Ao contrário do que você poderia pensar, erroneamente, né? Você poderia pensar, como ele foi a 80 e voltou a 120, somando as duas velocidades, dá 200. 200 dividido por 2 daria 100 km por hora. Portanto, a resposta não é 100 km por hora. A resposta correta é 96 km por hora. Aí, esta é uma aplicação da média harmônica. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado e que contribua com o nosso canal, dando um joinha, se inscrevendo e fazendo aí comentários. E até uma próxima aula de matemática financeira.